Olá, pessoal. Aqui é a professora Camila. Vai passar para vocês a discussão do nosso segundo caso clínico para preparação do ENAD, questões sobre vulvovaginites. Vou tentar ser mais breve do que na última, do câncer de colo. Então, eu vou enxugar a apresentação e vou pular alguns slides, tá? Os que eu pular é porque não são tão relevantes assim. Então, a vagina normal, ela é composta pela flora de Doederlein, que são lactobacilos, né, que são esses bacilos que vocês veem aqui, alongados, gram-positivos, constituintes, cuja característica, é serem bactérias produtoras de peróxido de hidrogênio, que mantém o pH ácido entre 4 e 4,5, o que protege a mulher de uma série de outras infecções, né? Então, esse é um fator de equilíbrio e proteção da vagina do menacme. Isso confere a essa mulher um corrimento, uma leucorreia, que a gente chama, né, fisiológica, mucoide, tá? Que ela é branca, homogênea e tendendo a transparente nesse pH ácido, ok? Existem 3 corrimentos patológicos que são os mais frequentes na prática do ginecologista, que respondem por 85% dos casos de corrimento. Então, a gente tem a vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase. Quando a gente se depara com uma paciente que está com corrimento, então, o que a gente tem que fazer é tentar usar alguns métodos de exame clínico ou propedêutico auxiliar que nos permitam fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento com mais segurança. Lembrando que só de ver o corrimento, né, eu erro em 50% dos casos. Então, muitas vezes vou precisar de auxílio de propedêutica, e essa propedêutica basicamente é o exame a fresco, o IF-teste e a pH-metria vaginal. O estudo do GRAM, ele também pode ser usado, embora assim, a gente tenha mais dificuldade às vezes de fazer na prática clínica, mas ele também está presente, né? Não é uma coisa que a gente faz na beira do leito, certo? Não dá para aquele tratamento imediato, mas nos casos principalmente mais difíceis, que eu não estou conseguindo resolver só com esses 3, estaria indicado também o GRAM. Vejam que aqui não está escrito para colher citologia oncótica ou exame de Papa Nicolau, porque esse se presta à prevenção do câncer de colo, não tendo cenário para ele dentro das vulvovaginites, ok? Então, o exame a fresco consiste em uma lâmina com esfregaço da vagina, né? Eu vou adicionar a essa lâmina gotas de soro fisiológico, vou pôr numa lamínula e vou levar no microscópio óptico com aumento de 10 e 40 vezes. O que eu posso encontrar no exame a fresco são hifas ou pseudohifas, no caso da candidíase, clucells, ou células guia, ou células-chave, que são células do epitélio descamado coalhadas, né, repletas de bactérias, que eu encontro no caso da vaginose. Posso encontrar o tricomonas, que é um protozoário flagelado, nadando na lâmina. E posso encontrar um achado totalmente inespecífico, como leucócitos, sem nenhum outro agente. E aí, esses casos, eu vou precisar de mais exame, talvez um GRAM, para estar me ajudando. Então, o exame a fresco, basicamente, são esses os achados, certo? Hifas e pseudohifas, células normais, as células repletas de bactérias ou tricomoníase. O outro exame que eu vou estar usando é o IF-teste. O IF-teste eu colho igual um exame a fresco, só que em vez de eu pingar soro, eu pingo KOH 10% e cheiro. Se desprender um cheiro fétido, eu falo que o IF-teste está positivo, tá? É um mau cheiro. E o outro exame, o pH vaginal, eu colho a secreção, né, e com uma fitinha de pH, e essa fitinha muda de cor, dando uma indicação de qual pH a vagina se encontra naquele momento, tá? Então, são testes que eu faço e tenho um resultado imediato para poder conduzir o caso de corrimento. A vaginose bacteriana, o pH é alcalino. Na cândida, por outro lado, o pH é ácido. E no tricomoníase ele também é alcalino, maior do que 4,5. A vaginose bacteriana, então, é o corrimento mais frequente em ginecologia, certo? É uma infecção polimicrobiana que não é sexualmente transmissível.
é uma perda da flora normal, então tem uma diminuição da população de lactobacilo com o aumento de outras bactérias, gram-negativos e anaeróbios principalmente, como Gardnerella, Mobiluncs, bacteroides, ureaplasmas e micoplasmas. Nenhuma delas são bactérias anormais. Vamos falar que elas podem sempre estar presentes na flora, mas o que acontece aqui é que é uma proliferação aumentada dessas bactérias e os lactobacilos estão muito diminuídos ou ausentes. 50% dos corrimentos vaginais são por vaginose. Essas bactérias, elas aumentam as cialidases, degradam o muco e aparece uma leucorreia bolhosa por conta disso, né? Então a bolha é uma característica da vaginose e a produção das aminas voláteis de mau cheiro, que tem nome de coisa podre, então é cadaverina e putrescina, o nome das aminas voláteis, e tem a trimetilamina também. Então é esse corrimento, um corrimento branco, homogêneo, com bolhas, e veja, não tem nenhum sinal de cervicite. Então é vaginose, não é vaginite, ela não tem componente inflamatório, tá? A gente usa na clínica, então, a presença dos critérios de Amsel para fazer diagnóstico, que é quando eu junto 3 elementos desses 4 aqui, que é um corrimento sugestivo, um pH alcalino maior que 4,5, teste das aminas positivo e presença de células-chave ou células-guia ou clucelos. 3 de 4, critérios de Amsel positivo. O padrão ouro mesmo é o critério de Nugent, tá? Que é pelo Gram, chama critério de Nugent. Ele faz um score de quantos lactobacilos por campo, quantos mobiluncos, quanto Gardnerella, e eu interpreto de 0 a 3 normal, 4 a 6 duvidoso, 7 a 10 vaginose. Esse aqui, o Nugent seria o padrão ouro. Como eu falei para vocês, o Gram muitas vezes não é tão acessível e não dá para fazer o diagnóstico na beira de leite. Então, tem que ser solicitado pelo laboratório. O tratamento da vaginose bacteriana é indicado quando há sintomas, e ele traz benefícios como diminuição do risco de outras DSTs, porque a vaginose aumenta o risco, por exemplo, de você contrair um HIV. Tá? Pode ser indicado com metronidazol oral ou tópico, 500 de 12 em 12 por 7 dias, ou gel por 5 a 7 dias, aqui depende da literatura que você pega, e uma alternativa é o creme de clindamicina, 7 dias. Existem esquemas alternativos, né? Então posso usar 3, 5 dias de tinidazol e posso usar clindamicina. No Brasil a gente usa também muito o sequinidazol, 2 gramas dose única, né? E lembrar que o metronidazol também pode ser usado em dose única de 2 gramas, certo? Fazer abstinência durante o tratamento e orientar o uso de álcool, que deve ser assim, totalmente proscrito durante o tratamento, porque esses medicamentos podem dar sintomas de antabuse, certo? Evitar o uso de duchas vaginais. Com relação ao tratamento na gravidez, o que a gente sabe? Que a vaginose, ela causa aumento de parto pré-termo, amniorexia prematura e coraminiomite. Contudo, a gente não tem bons estudos que realmente sejam definitivos de falar que o tratamento diminui esses eventos clínicos, tá? Então, o benefício do tratamento ainda é incerto. Claro que se houver sintomas, não tem dúvida que tem que tratar. No primeiro trimestre tópico, segundo e terceiro trimestre oral. Em termos de Brasil, o que vem no livro do Dr. Marcelo Zugarbi? Que gestantes com alto risco para trabalho de parto pré-termo devem ser sistematicamente rastreadas. Então, aquela paciente que já teve um parto pré-termo ou tem risco de parto pré-termo, você ficar fazendo especular, pH, ficar de olho se não tem vaginose. E caso ela realmente seja de risco e tenha sintomas, o tratamento por via oral. Não usar tratamento em dose única para gestante. Tá? O tratamento na gravidez ele é o mesmo. Na verdade, tá? O que se recomenda só é que sempre o tratamento, veja bem, ele é o tratamento estendido. Sempre o tratamento de 7 dias para vaginose, ok? Esse eu tô pulando. Com relação ao parceiro, a chance de uma mulher responder ao tratamento e a taxa de recorrência de ficar tendo vaginose de repetição não mudam com o tratamento do parceiro. Então, ela não é DST. Tratar ou não parceiro não faz diferença no tratamento da paciente, ok?
Com relação à cândida, é o segundo corrimento mais frequente, então corresponde a 20 a 25% dos casos, e na grande maioria das vezes causado pela Candida albicans, em 80 a 90%. A Candida glabrata, tropicalis, parapsilose e cruzi podem causar candidíase, mas de uma forma menos frequente, e acometem mais as imunocomprometidas. Enquanto na vaginose, o que domina o quadro clínico é o odor, na cândida é o prurido e a irritação. Então é prurido, ardor, disúria, eritema, fissuras e dispareunia. E não tem mau cheiro, ok? Então é um corrimento em nata de leite, grumoso, espesso, que fica grudado nas paredes da vagina e colo. É branco, mas pode ser também esverdeado ou amarelado, com sintomas de irritação. Posso ver no Papa Nicolau? Sim, mas mesmo o achado de um Papa Nicolau de uma cândida assintomática eu não valorizo muito. O que me importa mais é paciente que tem os sintomas de irritação. Eu faço o exame a fresco, que a gente já viu que é o melhor, né? Porque eu já tenho o diagnóstico imediato, e vejo as hifas e pseudohifas no exame a fresco. Lembrando que o pH é ácido. Tem vários fatores de risco para cândida, então tudo que aumenta o fator aumenta a produção de estrogênio, né? Ou diminui a defesa do hospedeiro, é um predisponente para cândida. Então, gestação, diabetes, uso de ducha, roupas inadequadas, anticoncepcionais, imunodepressores e antibióticos são fatores de risco. O tratamento nas formas simples são os azóis orais, em dose única, tá? Então, fluconazol dose única, itraconazol 200mg, 2 tomadas em um dia, ou cetoconazol, que existe só em 5 dias. E eu tenho também os tópicos de dose única, isoconazol de 600, butoconazol de 600, ou o tioconazol de 100mg, 3 dias. Lembrar que eu também tenho o tratamento tópico com miconazol, tenho tratamento tópico com nistatina, né? Os cremes, eles podem ter nistatina com bicarbonato, nistatina com ácido bórico e corticoide, vai depender de cada caso a indicação. A nistatina, o tratamento vai demorar aí no mínimo 10 dias, né? Mas o preconizado mesmo é 14 dias de creme vaginal, certo? O parceiro aqui também não precisa ser tratado, o tratamento do homem não melhora os resultados, a não ser que ele tenha sintomas. Se ele também tiver prurido, eritema, né, fissuras no pênis, mais comumente próximo à glande, ele também recebe o tratamento. Eu não vou falar das formas recorrentes, porque não é o objetivo da aula, tá? Na gravidez, a cândida, ao contrário da vaginose, ela não causa mal para o bebê. Então, não há modificação de efeitos perinatais durante a gravidez. Eu trato para oferecer alívio sintomático para a mãe. Esse é o objetivo do tratamento. No primeiro trimestre, nistatina, de 12 semanas em diante, qualquer creme tópico pode ser usado, qualquer creme. Lotrimazol, fenticonazol, isoconazol, miconazol, não tem problema nenhum, ok? A gente não usa oral para grávida, para cândida, é contraindicado. E o último corrimento é a tricomonas, que a gente vai falar hoje. Corresponde a 10% dos corrimentos, é um protozoário anaeróbio, flagelado, que pode vir junto com o gonococo ou a flora anaeróbia, tá? E esse aqui é uma DST clássica, sendo que o parceiro tem que ser tratado, certo? Tricomonas, ela junta o pior dos dois mundos. É o mundo do cheiro ruim da vaginose com o mundo do sintoma irritativo da cândida. Ela dá um corrimento amarelo esverdeado, bolhoso, fétido, com coceira, disúria, dispareunia, tá? E ainda junta tudo isso o mau cheiro, certo? Então é isso aqui, ó. É um colo irritado. Você vê que esse colo tá com colpite. Ele tá vermelho, ele tá sangrando. Olha o tamanho dos vasos, né? E junto com isso eu tenho um corrimento bolhoso, que pode ser branco, amarelo ou esverdeado, ok? De mau cheiro, com o IF teste positivo. Então, o que chama atenção na tricomonas é que junto do mau cheiro eu tenho colpite, eu tenho sintoma irritativo, vaginite e colpite, tá vendo? Isso eles chamam de aspecto tigroide quando eu passo Schiller, que é o teste do iodo, parece então um aspecto rajado, aspecto tigroide.
Posso ver o Tricomonas no Papa Nicolau? Posso. Mas se eu esperar o Papa Nicolau para tratar, demora muito. Não é o exame padrão ouro. O padrão ouro é, como a gente falou, né? Para ter diagnóstico e tratamento rápido, o exame a fresco, eu vejo ela batendo o flagelo. Tá? pH alcalino, entre 5 e 7. Pode ter pacientes que são assintomáticas, e nesses casos de dúvida, eu posso fazer inclusive testes rápidos, como por exemplo o PCR, que está disponível para tirar uma dúvida num caso mais difícil. Existe a cultura no meio de Diamond, que é uma coisa que é mais para protocolos de pesquisa, a gente não usa tanto. O tratamento da tricomoníase é com metronidazol ou tinidazol também. Dose única, certo? Pode ser usado 7 dias? Pode. Escolha da paciente, né? 500 de 2 em 2, 7 dias. Ou dose única, 2 gramas. Tranquilo. Mas neste caso, sempre tratar o parceiro e não usar a medicação por via vaginal. Tratamento oral. As complicações da tricomoníase são doença inflamatória pélvica, ela aumenta a infecção pelo HIV, causa infecções no pós-operatório e ela é ruim para a gestante, né? Na gestante, ruptura prematura de membranas, baixo peso ao nascer e prematuridade. Novamente, apesar de associar efeitos adversos, o tratamento da tricomonas na gravidez, os estudos ainda são meio ambíguos. Quando é sintomática, sempre a gente trata e deixa com camisinha depois, podendo inclusive ser tratada por dose única, tá? Mas assim, o CDC americano ainda se posiciona de forma, assim, ainda fala que há dúvidas quanto ao benefício do tratamento nas assintomáticas. No Brasil, também aqui a gente come de novo a referência do Dr. Zugaib, mesmo as assintomáticas devem ser tratadas na tricomoníase. Tratamento sempre por via oral, podendo ser usado em dose única, ok? Então, só um quadrinho para resumir no final, né, que a gente tem aqui os lactobacilos, que são a flora normal, não dá sinal clínico, não dá inflamação, não dá dispareunia, teste de UIF negativo, pH normal da vagina é ácido. Na vaginose, o pH fica alcalino, com odor fétido, sendo característica células guia. Tricomoníase, o corrimento é amarelado, com prurido, com odor, com inflamação, odor fétido e pH alcalino. Tá? Enquanto na cândida, o pH é ácido e o componente inflamatório, como vocês veem aqui nas cruzinhas, é o mais importante. Ok? Agora vamos fazer os testes comentados para a gente encerrar. Então, a gente tem aqui, deixa eu só aumentar o zoom aqui. A figura sugere infecção por Gardnerella, gonococo, tricomonas, cândida ou micoplasma. Vejam, então é um corrimento homogêneo, acinzentado, não é amarelado, ele é branco acinzentado, que eu me levaria a pensar numa Gardnerella. Bolhoso, tá? Só que observe bem essa vagina. Veja como a vagina está bem avermelhada, com pontos de vaginite aqui, ó, de inflamação, tá vendo? Tá bem, como se fosse demaciada mesmo. Aqui também, ó, a gente nota aqui, ó, na figura. E o colo, que eu não tô vendo direito, também tá vermelho, tá? Então, lembra, o pior dos dois mundos. Parece um corrimento da Gardnerella, é bolhoso e mal cheiroso, mas tem colpite. O que dá esse aspecto é a tricomonas, certo? Então, primeira questão, letra C. A segunda questão, mulher, 27 anos, com corrimento vaginal homogêneo, de cor acinzentada, odor fétido, sem ardência e sem prurido. Essa não tem nenhum sinal irritativo, corrimento homogêneo, cinza de odor fétido. O padrão ouro para confirmar a hipótese diagnóstica é, então a gente suspeita nesse caso de uma vaginose bacteriana, pela descrição do corrimento. Então, ou eu faria os critérios de Amsel, que eu falei para vocês lá que clinicamente de 4 critérios eu tenho que ter 3, ou seria os critérios de Nugent, né, que é o GRAM. Então ele usa o GRAM e faz aquele score dos lactobacilos, de quantas Gardnerellas, de quantos mobiluncos, sai com o score que é indicativo da vaginose, ok? Então seria a letra A, GRAM do conteúdo vaginal pelos critérios de Nugent.
Medida do pH faz diagnóstico? Faz. Teste das aminas faz? Faz. Exame a fresco? Faz. Então, tanto B como C como D são usados, mas ele não é usado isoladamente, a gente usa junto, não só um critério. Todos são igualmente, têm a mesma sensibilidade. E lembrar que colpocitologia oncótica, esse não é preconizado, ok? 4.3. Dos micro-organismos apresentados, não faz parte da microbiota vaginal normal. Não faz. Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Lactobacillus sp. A questão aí, né, da 3, seria Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis, ela é DST, então ela não é flora normal. O resto, todos os demais eu posso encontrar na flora normal. Lembra que a vaginose é um desequilíbrio de flora, mas não são bactérias que eu peguei de fora, que são DST, são bactérias da própria vagina da mulher que estão proliferando em excesso. Tá? 4.4. Ainda dentro dessa questão de flora normal. Constitui achado fisiológico na microbiota vaginal, predomínio de flora aeróbica, principalmente bastonetes gram-negativos com pH menor que 5, anaeróbica, bastonetes gram-positivos, pH maior que 5, anaeróbica, gram-positivos menor que 5, aeróbica, gram-positivos com pH menor que 5. Então, nós falamos lá no início, são bastonetes gram-positivos, né, produtores de peróxido de hidrogênio, isso faz uma flora ácida, um pH ácido, perdão, e organismos aeróbicos, tá certo? Então, dependem do oxigênio para produzir o peróxido, tá? Peróxido, o nome já disse, eu preciso do oxigênio, ok? Então, aeróbicos, né? Então, ficaria entre a A e a D. Bastonetes gram-positivos com pH menor que 5. Então, letra D. Constituem critérios, 4.5, constituem critérios de diagnóstico de vaginose bacteriana, exceto A. Corrimento branco acinzentado e odor fétido acentuado depois do coito. B. pH menor que 4,5. C. Células-alvo no esfregaço vaginal. D. Teste das aminas positivos. E. Presença de bolhas ao exame clínico. Então, exceto, né, que é o que não está correto, pH vaginal menor que 4,5. Nós falamos já. O pH é alcalino na vaginose, não ácido. 4.6, gestante de 15 semanas, refere corrimento pruriginoso com grumos em grande quantidade. Ao exame físico, é observada a leucorreia inata de leite, sem odor fétido, abundante pH de 4 em fita. Então, é um corrimento que está típico de uma candidíase em uma gestante de 15 semanas, certo? Lembra que a gente falou que não tem efeitos adversos no bebê, porém, eu posso ter grande desconforto materno, que era o caso aqui. Então, a gente vai tratar sempre com tópico. Que tiver de via oral, você já pode tirar, certo? Então, C, D e E eu elimino, e lembrando que metronidazol não tem nada a ver com cândida, tá? Então, eu posso usar o miconazol creme vaginal por 7 dias ou a anistatina creme vaginal. O que está errado na B é que a anistatina é 14 dias de tratamento. Então, sobra o A, né? Que é o miconazol tópico, 7 dias. 4.7, gestante de 32 semanas, refere leucorreia fétida e pruriginosa, a 10 dias. Ao exame clínico, nota-se leucorreia amarelada de odor fétido, em moderada quantidade, com sinais de cervicite. Então, juntou o mau cheiro com o inflamatório. O pH é de 6, pH alcalino. Assinale a alternativa que representa o diagnóstico e conduta. Então, toda essa descrição de corrimento, como a gente falou anteriormente na exposição, ela sugere tricomonas, tá? Então, nós vamos ficar entre a C, a D e a E. Tricomonas, metronidazol tópico? Não, né? Eu tiro essa porque lembra que sempre é por via oral, tá? Pode ser em dose única. Então, a D, tricomonias e metronidazol oral ou tricomonias tratar somente após o parto? A paciente, aqui a gente põe uma questão que não dá margem à dúvida, porque ela está com prurido. Então, ela não é uma paciente assintomática que eu peguei no exame de rotina. Ela tem queixa.
quando tem queixa, é incontestável que eu tenho que tratar, ok? E lembrando que no Brasil, a gente tem a tendência sempre de estar tratando para prevenir os efeitos adversos para o bebê, embora isso ainda seja muito nebuloso na literatura, tá ok? Então, a gente trataria, seria a letra D, tricomonias e metronidazol oral, tá? Ok, era isso. Um abraço para vocês e bons estudos. Espero que vocês saiam bem na Nath.